Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. E hoje nós vamos ler e meditar em Provérbios, capítulo 11. Provérbios, capítulo 11, nos traz alguns conselhos sobre como chegar mais perto de Deus. Dentre esses conselhos que nós vamos ler e meditar, nós podemos destacar que alguns desses conselhos que nós vamos ler são buscar a justiça, ser humilde, ser sincero, ser generoso e buscar ganhar almas para Deus. Esses são os 5 conselhos, as 5 recomendações principais que nós podemos extrair da leitura de Provérbios capítulo 11 que nós começamos a fazer agora. Versículo 1: Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então começamos aqui falando a respeito de justiça. Deus abomina a injustiça. Aqueles que são desonestos nos contratos. Quando fala de balança enganosa, fala a respeito de pessoas que são desonestas nos seus contratos, que são desonestas no seu dia a dia. Deus ama a justiça e a honestidade. Aqueles que trapaceiam nas suas relações não podem chegar perto de Deus. Porque, como o próprio versículo 1 está dizendo, balança enganosa é abominação. Ou seja, o Senhor detesta pessoas que são desonestas. Na verdade, o que Deus detesta é a desonestidade. Deus ama o desonesto, mas ele abomina a prática da desonestidade. O versículo 2 fala: Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então, aqui o segundo conselho para estar perto de Deus é ser humilde, porque os que são humildes têm a sabedoria. Por que os humildes têm sabedoria? A pessoa que é humilde, ela está sempre disposta a ouvir os outros e a aprender com os outros. A pessoa que é soberba julga que não precisa aprender nada com ninguém. Julga que sabe tudo. Julga que é superior em relação às outras pessoas. Por isso que o texto fala que vindo a soberba, virá também a afronta. O soberbo, ele afronta as pessoas. Ele diminui as outras pessoas. Ele fala que ele sabe mais, que ele tem mais, que ele conhece mais. Tudo para o soberbo é o que ele tem a mais. Mas aquele que é humilde, ele está sempre apto, pronto para ouvir, para aprender, para reconhecer as suas falhas, para mudar o caminho e a rota quando percebem que estão errados. Versículo 3 fala: A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Então, o terceiro conselho, a terceira recomendação para se chegar mais perto de Deus é ter sinceridade. Sinceridade é a qualidade de ser sincero. Sincero é aquela pessoa que não camufla o seu pecado. A palavra sincero vem de sincera. Usava-se a cera para esconder as trincas de um vaso. Mas aquele que é sincero, ele vai até a presença de Deus, confessa os seus pecados, confessa aquilo que sente e pede que o Espírito Santo faça transformação em sua vida para que ele possa alcançar a estatura do varão perfeito, que é a estatura de estar próximo cada vez mais de Cristo. Agora, a perversidade dos desleais os destruirá. Os desleais são aqueles que não são sinceros, aqueles que mentem, que enganam, que trapaceiam,
que muitas vezes vão até Deus dizendo que são bons. Jesus, certa feita, contou uma história a respeito de um homem e de um publicano, um fariseu, em que o fariseu chegava ao templo e orava e dizia: Obrigado, Deus, porque eu não sou como este publicano, mas que dou as minhas ofertas, faço as minhas orações, faço o meu jejum e não sou como ele. Enquanto isso, o publicano batia no peito e dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, depois de contar essa história, perguntou aos seus discípulos: Qual deles vocês acham que saiu justificado? Obviamente que a pergunta que Jesus fez foi para mostrar que o publicano, embora os publicanos fossem odiados, os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles realizavam cobrança de impostos e muitos deles cobravam além daquilo que era justo, para poderem se beneficiar. Então as pessoas tinham pavor dos publicanos. E os publicanos tinham uma fama muito ruim por conta desse comportamento. Então, Jesus quis dizer que o mundo pode condená-lo, pode dizer que você não tem perdão por aquilo que você fez algum dia. Mas se você for humilde diante do Senhor e for sincero, Ele pode ajudá-lo a chegar mais perto de Deus. Aqui no versículo 4 está escrito: Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Mais uma vez, o capítulo 11 está nos falando a respeito de justiça. O versículo 1 falou sobre a balança enganosa, que é uma balança injusta, e aqui no versículo 4 está dizendo que se você conquistar muitas riquezas, no dia da ira, ou seja, no dia em que a pessoa que foi enganada descobrir onde você está depois que você roubou alguma coisa de alguém, no dia da ira, a riqueza não servirá para nada. Por quê? A pessoa que foi enganada, ela quer tomar satisfação a respeito do que ela perdeu. No dia da ira, por mais que você tente pagar a pessoa que foi enganada, ela vai desejar fazer vingança e a sua justiça. Por isso que o versículo fala na segunda parte: mas a justiça livra da morte. Quem age com correção, quem age com justiça, nunca vai correr o risco de ter alguém que enganou e que irá atrás dela com ira para praticar a vingança. Por isso que não aproveitam as riquezas no dia da ira. Do que adianta conquistar riquezas enganando outras pessoas? Você conquista riquezas e no dia em que a pessoa que foi enganada encontrar aquele que a enganou, ele vai ficar com a sua ira e vai querer a violência física, a morte, vai querer tirar satisfação diante daquela situação. Mas a justiça livra da morte. A justiça livra de situações como essa. Verso 5, mais uma vez sobre justiça. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. Aquele que reconhece onde está quebrado e onde precisa corrigir a rota da sua vida, buscando praticar aquilo que é justo, corrige o seu caminho. Mas o ímpio, que faz as coisas erradas e insiste em errar, certamente cairá. Verso 6: A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Mais um versículo que fala que aqueles que agem com virtude, ou seja, com boas qualidades, procurando fazer o bem,
receberão o livramento. Livramento do quê? Livramento de morte, livramento do mal, livramento da corrupção, livramento de situações que são ruins. Mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Os iníquos certamente serão apanhados. Em algum momento eles serão descobertos. E essa descoberta dos ímpios sempre acontece quando eles menos esperam. Eles se julgam inteligentes, se julgam sábios, mas eis que de repente são descobertos. E quando são descobertos, sofrem sérias consequências. Verso 7. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. Ou seja, aquele que faz coisas erradas, quando ele morre, as suas expectativas vão junto com ele. E a esperança da iniquidade se perde. O que o versículo 7 está dizendo é que, quando o ímpio falece, todas as suas expectativas são frustradas, elas se perdem. Quando o homem justo, por outro lado, falece, todos os seus familiares, amigos e parentes que receberam sementes da justiça acabam florescendo. Quantos pais viveram as suas vidas incentivando os seus filhos a abandonarem o vício das drogas, a encontrarem o caminho de Deus, a receberem a salvação, e eles morreram sem terem visto a transformação na vida dos seus filhos e dos seus netos. Mas eis que todas as orações que foram lançadas diante de Deus estão e ficam no memorial de Deus. E mesmo com a morte do justo, a sua expectativa de ver os seus filhos e netos salvos acaba acontecendo, porque Deus toma a oração e a realiza. Agora, o homem ímpio, como ele não se achega a Deus, as suas expectativas, muitas vezes o ímpio pensa, maquina um furto e um roubo com a finalidade de ter dinheiro para dar para sua família. Mas como a sua intenção é má, quando ele morre, ele não concede aquele dinheiro, e como ele não colocou esse propósito diante de Deus, e o seu objetivo de conquistar o dinheiro era por meio do crime, ele vê a sua expectativa, ainda que boa, de ajudar os seus familiares, frustrada e perdida. Versículo 8. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. Esse versículo é um bom versículo para se guardar no coração, de que você deve ser justo, porque quando você age com justiça, você recebe o livramento de cair em situações de angústia. Mas aquele que faz a coisa errada, o injusto e o ímpio, ele cai no lugar da angústia. Esse texto do versículo 8 fala que no momento em que alguém cair na angústia, essa pessoa passará por muitos sofrimentos, e quem vai cair nessa situação é aquele que faz as coisas erradas. Mas aquele que pratica a justiça é libertado da angústia. Versículo 9. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Nesse versículo 9, como a primeira parte está fazendo referência às pessoas que usam a boca para caluniar, difamar, injuriar e destruir a reputação do próximo, entende-se que a justiça, que os justos são libertados pelo conhecimento, que os justos são aqueles que falam bem a respeito de todas as situações. Falar bem significa falar com prudência, com conhecimento, com sabedoria, com entendimento. Aquele que é justo sabe do que está falando.
jamais usará a palavra para caluniar, difamar, injuriar ou xingar a quem quer que seja. Mas os justos usam a palavra para construírem seus projetos, realizarem suas metas, ajudarem outras pessoas, trazerem edificação. Então, os justos, eles recebem a libertação de caírem em situações difíceis por causa do conhecimento. Versículo 10 fala: no bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. A cidade fica feliz quando os justos ficam bem, porque os justos vão usar os seus recursos econômicos e financeiros para fazer a coisa certa. Quando os ímpios perecem, significa que existem mais justos. Então existe júbilo, existe alegria. Você só tem uma sociedade corrupta porque muitas pessoas são ímpias. Mas quando você tem uma sociedade justa, você tem muitas pessoas seguindo o caminho da justiça. Portanto, existe a alegria no momento em que os justos recebem o bem. Versículo 11: pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O versículo 11 fala que a sinceridade, que é essa capacidade, essa qualidade de não esconder as coisas erradas, mas de confessar os próprios erros, se arrepender e corrigi-los, pela bênção dos sinceros, quando os sinceros, as pessoas que agem assim, são abençoadas, a cidade fica alegre. Mas os ímpios, com a sua boca, conseguem destruir uma cidade. Versículo 12: o que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. Fala a respeito da forma como se usa a palavra. Deve-se usar a palavra com sabedoria. Verso 13: o que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Pessoas que vivem falando mal das outras pessoas e que vivem murmurando e reclamando da vida, acabam contando o segredo que você contou a ela. No meio de tanto praguejar, no meio de tanto falar coisas negativas a respeito de si mesmo ou de outros, a pessoa acaba revelando os segredos que contaram para ela. Preste atenção se a pessoa com quem você tem tido amizade fala demais. Quando a pessoa fala demais e sem pensar, você não deve confiar nela, porque em algum momento ela vai revelar o teu segredo. Versículo 14: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. O versículo é muito claro no sentido de que ter um conselheiro financeiro pode ajudar a tomar a melhor decisão. Verso de 15: de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Verso 16: a mulher aprazível, ou seja, aquela que é agradável, guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Versículo 17: o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Verso 18: o ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Verso 19: como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Verso 20: a abominação para o Senhor
são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Verso 21. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. 22. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se afasta, que se aparta da razão. Imagine a metáfora: colocar uma joia de ouro na focinha de uma porca. Então é você colocar valor, ou melhor, colocar mais valor em coisas que não são importantes, que fazem com que essa pessoa venha a perecer, com que a sua beleza se perca. Versículo 23. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. 24. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. Versículo 25. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Esses versículos 24 e 25 nos falam a respeito da generosidade, nos falam a respeito da bondade. Então, o versículo 24 ensina que existem algumas pessoas que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. Em outras palavras, existem pessoas que são bondosas e doam dinheiro, roupas, calçados, serviços que elas podem oferecer para a pessoa e ainda se lhes acrescenta mais. Agora, existem outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. São aqueles que são avarentos, que não usam os seus recursos financeiros para agirem com bondade em relação ao próximo que precisa. Então, esses, de acordo com o verso 24, sofrerão perda. Verso 25: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Tem uma outra versão que diz: a alma generosa prosperará, e o que atende também será atendido. O fato é que os versículos 24 e 25 estão nos falando a respeito de bondade e, especialmente, o 25 sobre alma generosa, falando sobre a importância de auxiliar o próximo com os nossos bens, com tudo o que somos, para a glória do Senhor. Verso 26. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Imagine que alguém tem uma plantação de trigo e ela se nega a fazer o trabalho de coletar esse trigo. Para fazer a sua distribuição. Aquele que retém o trigo apenas por reter, só pelo prazer de juntar mais trigo, será amaldiçoado. Agora, bênção existe sobre a cabeça do vendedor porque o vendedor ele colhe o trigo e coloca à disposição das pessoas para que todos possam receber a chance de comprarem esse trigo. Versículo 27. O que busca cedo o bem, busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Então este versículo está falando que aquilo que você sonha e deseja é o que ocorrerá. 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. 29. O que perturba sua casa herdará o vento, e o tolo, servo do sábio de coração. Versículo 20. O fruto do justo é punido na terra,
quanto mais o ímpio e o pecador. Eu li aqui o versículo do justo, né? Os dois últimos versículos, o 30 e o 31, falam sobre justiça. Que o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O versículo 31 está dando certeza de que aqueles que são injustos, desleais, desonestos nos contratos, receberão o devido castigo. Até o justo, quando pune, ele é disciplinado, muito mais o ímpio. Versículo 29 diz: o que perturba sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Então o texto fala que herdar a herança exige paciência e conhecimento de todas as regras para que seja possível essa questão de receber as bênçãos de Deus.